Neste mês de maio, estamos fazendo esta belíssima jornada, estamos percorrendo as páginas do livro do Deuteronômio, concluindo assim o estudo dos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. E está sendo um momento riquíssimo para cada um de nós que estamos acompanhando o programa. E neste mês, quem está nos ajudando a fazer este caminho, a percorrer esta jornada, é o Frei Guilherme, a quem, mais uma vez, acolhemos aqui no nosso programa e rezamos também pela família religiosa a que pertence o Frei Guilherme, a Congregação Missionária Santo Inácio de Antioquia. Que o Senhor possa abençoar esta família religiosa também com santas e generosas vocações. Bem-vindo, Frei Guilherme. Muito obrigado pela acolhida, sempre tão calorosa, e pela oportunidade de participar dessa jornada com vocês. E agradeço também em nome dos frades inacianos. Muito obrigado. Frei Guilherme, está sendo uma experiência muito interessante entrar, mergulhar no livro do Deuteronômio. E claro, aqueles que estão fazendo a lição de casa estão aproveitando ainda mais aquilo que estamos estudando aqui no nosso programa. E hoje, de um modo particular, nós queremos falar um pouquinho das sanções que o livro do Deuteronômio vai nos apresentando. Como podemos nos introduzir nesta parte do livro? São 4 capítulos muito especiais, de 27 a 30, e eles conduzem, esses capítulos, nos conduzem a uma reflexão a partir de 3 experiências diferentes. A primeira é um pouco o que nós chamamos de exortação negativa. Sabe quando você começa uma conversa, especialmente com as crianças, ou quando você está explicando para alguém o que ele não pode fazer, ele não deve fazer. A gente começa por aí explicando as consequências, né? E é o que faz o capítulo 27. É o chamado dodecálogo. Nós temos o decálogo, que são os 10, deca em grego é 10 mandamentos, e temos o dodecálogo. Dodeca em grego é 12. Mas que história é essa? São 12 mandamentos que são apresentados pela consequência de quem não os cumpre. São as maldições. Ser maldito é dar errado a vida. Encontrar a falência daquilo que eu me propunha a fazer, porque fui pelo caminho errado. E pelo caminho certo me leva a Deus, pelo caminho errado me leva a mim mesmo, ao meu próprio umbigo, contra o projeto de Deus. Então, começa essa parte de 27 a 30 por aí. As maldições são essa explicação pedagógica do destino de quem não escolher o melhor proposto por Deus para a nossa vida. E o capítulo 28, em seguida, faz o contrário. São benditos os que fizerem tais e tais coisas, de acordo com o projeto de Deus. O começo dessa conversa é sempre escutar a voz e, em seguida, pôr em prática o que eu escutei. Está lá no início do capítulo 28. Então, dar errado é quando eu não escuto a voz de Deus, e pior ainda, quando eu escuto e não ponho em prática. E às vezes, falando da nossa comunidade cristã, é importante que a gente pense no que significa ser discípulo de Jesus, porque às vezes a gente diz que reza, celebra, afirma, professa a fé, mas lá no dia a dia, caramba, não se confirma. O Brasil é tão cristão, é tão católico, é cheio de cristianismo por todo canto. Então, precisamos dar fruto desse cristianismo, para que ele não seja só palavras. Então, o 27 e o 28 se dedicam a isso. A gente sempre conversa aqui no nosso programa que não adianta só conhecer a palavra de Deus, mas nós também devemos deixar que essa palavra ilumine as nossas ações. E é muito interessante isso que o senhor traz para nós no dia de hoje, As nossas escolhas, elas são importantes e nós devemos escolher a vida e não a morte.
E quando a gente olha tantas situações do Brasil, parece que estamos indo muito mais para o caminho da morte do que o caminho da vida, mas devemos esperançar. Mas existe uma outra parte também deste livro, que vai aí do capítulo 29 ao capítulo 30, que fala sobre conversão e aliança. O que isto quer dizer para nós que somos discípulos de Jesus Cristo? Depois de dedicar o 27 ao 28 a essa pedagogia da maldição e da bênção, ele vai celebrar. O 29 é uma experiência celebrativa, do encontro daquele que se encontra com Deus e faz ação de graças, renova sua esperança, confessa seu pecado, entra em relação com Deus, que desde o começo do Êxodo, e celebramos isso em Pentateuco, no final do Pentateuco, em Deuteronômio, de forma muito especial, um Deus que se encontra conosco cara a cara. E nós cristãos mais ainda, né? Ele se encontra conosco na nossa vida, quando ele assume a nossa vida, a nossa história, a nossa carne, como dizemos, ele não é só um encontro cara a cara, ele é um de nós, né? Então, Deus radicaliza o que está ali celebrado. E o 30, eu gostaria de destacar alguns versículos, porque às vezes a gente pode ler o projeto de Deus para a nossa vida e dizer, não vai dar. Às vezes ouvir o que Jesus diz e dizer, não, mas isso só ele. Não, isso aí não é possível. Vejam o capítulo 30, por favor, para nos animarmos e não desanimarmos diante do desafio que é o projeto de Deus. Vejam a partir do versículo 11, lá do capítulo 30. É quase uma poesia. Porque o mandamento que eu hoje te ordeno não é coisa que te exceda, nem inalcançável. Não está no céu para que digas, quem de nós subirá ao céu e o trará para nós e o proclamará para nós, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para que digas, quem de nós atravessará o mar e o trará para nós e o proclamará para nós, para que o cumpramos? O mandamento está ao teu alcance, em teu coração e em tua boca. Cumpre-o. Vimos Jesus falando algo muito parecido, né? Vai lá e cumpre. É isso aí que você acha que tem que fazer? Você está certo, agora falta colocar em prática, né? É interessante, né? Cumprir, né, a palavra, viver a palavra. E como então ajudar as nossas comunidades a viver esta parte do livro do Deuteronômio? Aí eu encerro pedindo socorro ao próprio Deuteronômio, no final do capítulo 30, para nos localizarmos lá na nossa comunidade ouvindo essa palavra assim, ó. Hoje, convoco o céu e a terra como testemunhas contra vós. Ponho diante de ti bênção e maldição, que é o começo dessa parte, né? No 27 e 28. Escolhe a vida e vivereis tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, escutando sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e teus muitos anos na terra que havia prometido dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E nossas comunidades despertem para essa necessidade de uma escolha livre, consciente. Não podemos ser levados pelas forças externas a nós e que hoje são tão rápidas, fluídas e que às vezes nos levam à rapidez do dia a dia, à exigência do trabalho, às metas da profissão, a necessidade de vestir tal roupa, de parecer assim assado, o consumismo que nos consome. Nós não consumimos, somos consumidos. Não, precisamos parar, escutar e escolher, livre e conscientemente, e em comunidade. Isso se dá de forma ética, de novo. Temos uma ética cristã, uma visão de mundo que é
a vida de Jesus. Não é uma teoria, não é um livro, é a vida de uma pessoa, Jesus, nosso Mestre e Senhor. Muito interessante isso que o senhor traz para nós e, claro, muitas coisas ainda poderíamos continuar falando aqui, mas o nosso tempo passa rápido, a nossa conversa é tão boa e a gente nem vê o tempo passar, mas ainda vamos ter aí mais 2 encontros para aprofundarmos um pouco mais no livro do Deuteronômio. Frei Guilherme, muito obrigado por esta presença e a gente deixa mais uma vez aqui uma lição de casa. Agora nós vamos ler mais 4 capítulos, aí do capítulo 31 até o capítulo 34, para que na próxima semana possamos juntos interagir e entender um pouco mais sobre o livro do Deuteronômio. E agora queremos caminhar. Caminhar ao encontro de nossa querida mãe e, mais uma vez, aos seus pés, depositar todas as nossas intenções, tudo aquilo que trazemos em nossos corações de discípulos e missionários de Jesus Cristo, a exemplo de Maria, a discípula do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.